bem-vindo ao nosso canal Enem Tomada 2017. Neste canal você vai ter um acompanhamento direto de aulas sobre ciências humanas para se preparar melhor para o Enem. E nossa primeira aula vai ser um dos elementos importantes da prova do Enem, que serve de referência para todas as áreas, que é as matrizes de referência do Enem, que o INEP chama de eixos cognitivos, que são aqueles elementos pelos quais os alunos devem desenvolver em todas as questões, em todas as áreas do conhecimento. Então é primordial que você tenha a compreensão do que sejam esses eixos cognitivos. Esses eixos cognitivos eles estão baseados em dois elementos principais, que são as competências e as habilidades. Essas competências e habilidades são aquelas que você deve ter para resolver a questão. Daí a gente poderia dar um exemplo prático. Você vai resolver uma questão que envolve o problema. Para que você tenha a solução final desse problema, você tem que utilizar alguns mecanismos em relação a isso. Eu imagino que você vai resolver uma questão de matemática. Para que você chegue à solução final dessa questão de matemática, é necessário que você tenha as competências necessárias, o domínio dessas competências necessárias em relação a determinado conteúdo de matemática. Para desenvolver essas competências em si, é necessário que você tenha algumas habilidades. Para que eu possa solucionar um problema, é necessário que eu tenha algumas habilidades. Por exemplo, a primeira habilidade é ler. A segunda habilidade é interpretar. E a terceira é usar o raciocínio lógico, desenvolver as potencialidades com formas ou algumas situações, problemas que vão aparecer. Logo, para desenvolver as competências necessárias para resolver a questão, é necessário que eu tenha um domínio e algumas habilidades. No entanto, as habilidades em si que eu enumerei, como ler, por exemplo, a leitura, que é uma habilidade, ela necessita, ao seu desenvolvimento, de uma série de competências. Vou dizer de uma maneira bem simples. Você vai ler, você sabe ler. Ler é uma habilidade que você desenvolveu. Mas essa habilidade sua, saber ler, em si só, não é fundamental, por exemplo, para você ler em público. Porque ler em público, que é uma competência que você precisa desenvolver. Então, ao ler em público, não é necessário apenas a habilidade de saber ler, mas é necessário desenvolver as competências de o ritmo da leitura e tudo mais relacionado àquilo que você vai ler em público. E ler em público depende do público que você vai ler. Se você estiver lendo uma palestra, é um tom. Se você estiver recitando um poema em público, é outro tom. E assim sucessivamente. E aí fica essa referência básica para nós. Ao desenvolver as competências, eu preciso ter uma habilidade. E cada habilidade, ao ser desenvolvida, necessariamente tem uma série de competências a serem desenvolvidas. O que significa dizer que os dois elementos eles estão associados, mas não diretamente definidos. A gente conhece pessoas que são bons escritores, mas são conferencistas que têm algumas dificuldades de comunicação. E isso é um elemento que falta o desenvolvimento das competências e habilidades. O Lino Macedo, professor de Psicologia da USP, define bem claro essa relação de competências e habilidades. Ele diz que as competências é um conjunto de habilidades gerais, enquanto que as habilidades é um conjunto de competências específicas. Quando você vai receber a sua carteira nacional de habilitação, veja que o nome é habilitação. Você precisa ter a habilidade, por exemplo, para conduzir um veículo,
que é uma das necessidades básicas. Mas conduzir o veículo por si só não dá a você o direito de ter a carteira nacional de habilitação. É necessário que você tenha o domínio de uma série de competências, o domínio das leis de trânsito e uma série de coisas correlacionadas. Então, espero que tenha ficado bem claro para vocês que seja a diferença entre competência e habilidade. Então, a matriz do Enem, na referência, utiliza-se algum desses elementos básicos aí existentes. A primeira delas, que é a principal de todas, é o domínio da linguagem. Pela expressão domínio da linguagem, a gente tem uma referência direta a achar que a linguagem é específica da língua portuguesa e da língua estrangeira. Mas o que o Enem exige, na verdade, é que nós nos apropriamos, por exemplo, das linguagens múltiplas, as linguagens científicas, as linguagens matemáticas, as linguagens artísticas, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem coloquial, a interpretação das chaves, a interpretação de uma tabela, a interpretação de gráfico, é um domínio de linguagem. Então, saber ler um gráfico, saber ler uma chave, saber interpretar uma tabela, é dominar uma linguagem. Então, nas questões do Enem, vai aparecer o elemento primordial do eixo cognitivo, que é dominar a linguagem. O segundo eixo cognitivo que nós temos é compreender fenômenos. Compreender fenômenos é construir e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para, por exemplo, a compreensão do fenômeno natural. Compreender fenômeno como acontece um relâmpago. O relâmpago é um fenômeno natural. Então eu preciso compreender como ocorre o surgimento de um relâmpago. Nós podemos também pensar da seguinte forma: o que leva as pessoas a lutar pelos seus direitos? A luta pelo direito em determinada época ou na atualidade é um fenômeno histórico. O que leva as pessoas a se preocupar na defesa do meio ambiente? E assim sucessivamente, que é um elemento geográfico. Quais são os impactos que as redes sociais, por exemplo, têm causado na vida das pessoas atualmente? O que as manifestações artísticas que surgem dos grupos tribais, das tribos urbanas, têm a ver com a nossa realidade? Então, compreender fenômenos significa justamente entender aqueles elementos básicos dos conteúdos disciplinares das áreas de conhecimento. Agora, para compreender o fenômeno, é necessário que eu tenha anteriormente exercido o domínio da linguagem. Então, só é possível compreender um fenômeno se eu necessariamente tenho o domínio da linguagem de determinada área de conhecimento. O próximo elemento que nós temos, que é a terceiro eixo cognitivo, é enfrentar uma situação problema. Ora, se no elemento anterior que nós falamos que se dá em relação aos impactos ambientais, como eu citei, e compreender o fenômeno, por exemplo, o fenômeno da mudança climática é um fenômeno. Agora, o que o Enem vai exigir de você é que você tenha a capacidade de competência e habilidade, o que a gente chama de competência cognitiva, de apresentar e diante de uma situação problema. O que deverá ser feito, por exemplo, para diminuir os impactos ambientais em determinada localidade? O que é que deve ser feito para se garantir os direitos sociais do cidadão brasileiro, por exemplo? Então, a situação, o problema, é justamente para que você possa interpretar dados, ter informações e tomar decisões para enfrentar esse problema. O nosso quarto eixo cognitivo diz respeito a construir a argumentação. Ora, professor Pichot, como é que eu vou construir a argumentação se a prova é objetiva? Aparenta que construir a argumentação seria somente na redação. Claro que na prova de redação
ao você se deparar com o tema da prova, você vai construir argumentos sólidos em cima daquele tema. Mas a construção da argumentação não é o elemento único da prova de redação, mas vai por toda a prova do Enem. Como é que eu vou construir a argumentação numa prova? Olha, a questão vai vir diante de uma situação problema, que nós já falamos, dos impactos ambientais, e qual seria a melhor solução para resolver o problema indicado naquela situação. Então, a argumentação, você não vai construir a argumentação, você vai marcar a alternativa que apresente a melhor argumentação diante da situação do problema. Depois nós temos o último eixo cognitivo, que se refere a elaborar propostas. Em algumas situações, em algumas questões, vai exigir que o candidato possa apresentar propostas em relação à melhora de vida, o exercício pleno da justiça, da liberdade, a solução para os problemas climáticos, situações que interferem na questão da saúde, por exemplo, em relação às epidemias e outras situações que possam estar presentes em relação a isso. Então, é sempre um elemento sequencial, certo? O primeiro eixo, depois vem o segundo eixo, depois vem o terceiro eixo, depois vem o quarto eixo, depois vem o quinto eixo. De maneira prática, é necessário que você venha desenvolvendo esses eixos cognitivos somatórios, ou seja, de dominar a linguagem primeiramente, até elaborar as propostas, que é um dos pontos do eixo cognitivo. Mas não é necessariamente seguir essa forma. Você pode simplesmente dominar a linguagem, desenvolver a capacidade de enfrentar uma situação, problemas, e em algumas situações você vai ter dificuldades em elaborar a proposta. Isso você vai justamente aprender com a gente aqui a utilizar esses eixos cognitivos na área de humanas com o professor Bischoff. E aí vem o nosso primeiro ponto da prova do Enem. Qual é a estrutura da questão do Enem? Pouca gente sabe como é que está estruturada a questão do Enem. Ela tem uma estrutura básica para todas as áreas de conhecimento. Como é que ela está estruturada? O primeiro elemento a gente chama de suporte. É aquilo que é o elemento básico da questão, que é o elemento da linguagem. Pode ser um texto, pode ser uma letra de música, pode ser um gráfico, pode ser um elemento principal de matemática, pode ser uma tirinha, etc. Então, esse suporte é aquilo que vai ajudar você a encontrar a solução da questão apresentada pelo Enem. O segundo elemento que nós temos é o comando, que de maneira bem direta seria a pergunta que deveria, que os vestibulares tradicionais traziam. Mas a gente chama de comando porque esse comando vai exigir de você que você relacione o que ele está solicitando no comando de acordo com o suporte. Ou seja, a pergunta traz um elemento de referência para a gente utilizar esse suporte. E aí, essa referência, às vezes está no texto, está na imagem, está na tabela, está no gráfico, está na tirinha, mas é sempre importante vocês observarem a referência. A referência diz respeito ao local da fonte daquele suporte. Vem sempre uma letra menor, mas sempre dá uma olhadazinha lá que você vai encontrar alguma dica relacionada a isso. As questões são elaboradas para que o suporte apresente as informações necessárias para, ao exigir o comando, você possa ser capaz de encontrar a alternativa correta. Então, o elemento básico
Daí são as alternativas. A alternativa correta é justamente aquela que tem relação direta e mais próxima ou próxima entre o suporte e o comando. As demais alternativas são chamadas de distratores. Essa é a estrutura básica da questão do Enem: o suporte, o comando e as alternativas. A referência fica para você, se houver necessidade, de acordo com o comando existente, você dá uma olhada nessa diferença. Então, vamos ver um exemplo prático de como seria essa questão. Observe aqui que nós temos uma pintura. Essa pintura seria o suporte. Nós teríamos aqui a questão da referência, que seria a fonte, que é o que está embaixo da pintura. Nós temos aí o comando, que seria aqui a pergunta, que a gente chama, mas não é uma pergunta, a gente chama de comando, porque justamente o comando, ele para justamente para que a gente possa encontrar nas alternativas abaixo qual seria a alternativa que melhor se relaciona, que melhor se aproxima o comando do suporte. Nós vamos ter aqui o conjunto de alternativas que você deve marcar, certo? Essas alternativas, elas são chamadas de duas formas. A quatro delas são chamadas de distratores, que significa dizer que necessariamente elas não estejam erradas, elas estão equivocadas, ou estão fora do contexto da relação da pergunta, que é o comando, com o suporte. E a alternativa correta, que seria aquela pela qual você, ao desenvolver sua competência, sua habilidade, você teria como a marcar a alternativa correta. Para fazer isso, lembre que o suporte é uma pintura. O nome dessa pintura é a redenção de Kant. Na pintura, eu tinha que ter a competência de entender o que a pintura traz em si e quais são os elementos pelos quais a pintura está correlacionada. Bom, então vamos para a explicação da questão para vocês observarem. Aqui nós temos suporte, que é a pintura. A pintura é do Modesto Bros, ele é um espanhol e viveu no Brasil. Ele trabalhou na Academia Brasileira de Artes, foi aluno do Vitor Meirelles, e um ano importante que se trata do século XIX. E no século XIX é um período que se desenvolvem as teorias racistas e os elementos das eugenias para justificar a dominação dos povos europeus ou das classes ricas sobre principalmente as classes pobres e a classe negra. Por que o nome da pintura é Redenção de Kant? Porque a teoria racista criada busca explicar uma situação que aconteceu com Noé. Um dos seus filhos, chamado Cã, por ter encontrado o pai numa situação não muito apropriada, o pai decidiu punir. Então seria a maldição de Cã. E neste caso, o Cã, filho de Noé, recebeu como punição que todos os seus descendentes seriam africanos. E a redenção de Cã é o tema que traz essa pintura. Claro que isso é uma teoria racista, como eu já falei. O que é que nós temos nessa pintura? A avó, que é negra, né? Observe que nós estamos no ano de 1895, a abolição foi em 1988, a proclamação da República em 1889, e como nós sabemos, o que é que aconteceu? Os afrodescendentes no Brasil, mesmo após a liberdade, continuaram a sofrer discriminação, porque a Lei Áurea deu apenas a eles o direito à liberdade, não deu cidadania e não deu direito algum. Então a gente observa na pintura a seguinte situação: uma avó negra, com as mãos para cima, essas mãos para cima como a gente vê
uma posição religiosa, agradecendo a Deus, justamente por quê? Por uma situação. Porque aqui eu tenho a avó, que é negra, a filha, que é mulata, essa filha, que é mulata, é casada com um branco, nesse caso um branco europeu, e que nasce uma criança branca. Então a avó está dizendo: obrigado, Senhor, pelo meu neto não trazer consigo as marcas da escravidão ou do preconceito existente no período da escravidão. Então, como é que, professor Quixote, que a gente iria desenvolver essa competência e habilidade existente? Então, como eu falei para vocês, cada área de conhecimento traz a necessidade do domínio de linguagem. A interpretação de pinturas é um dos elementos básicos de interpretação de charge existente. E aqui nós vamos fazer muita interpretação de charge, muita interpretação de textos, de pinturas, etc. Aguardaremos que nós vamos desenvolver esse elemento principal. Então, dá para perceber que a pintura desse espanhol que viveu no Brasil reforça a teoria racista do século XIX, ao colocar uma ideia que a população negra deveria se miscigenar com a população branca para que seus filhos, seus descendentes, tivessem uma vida melhor, menos preconceituosa. Então vamos lá para o comando da pergunta. O nosso comando, na questão do Enem 2016. Na imagem, o autor procura representar diferentes gerações de uma família, a sociedade é uma noção consagrada pelos elites intelectuais da época que era dele, que é uma noção de conhecimento. Aqui nós temos um distrator interessante, que é a constatação do atraso sertanejo. Sem o conhecimento da pintura, pela observação que nós temos na imagem, que a gente pode observar aqui na imagem novamente, você vai ver que o ambiente é um ambiente rural da pintura, as roupas rústicas das 3 gerações aqui envolvidas poderia apontar por essa interpretação, mas como eu falei para vocês, o que era fundamental aqui na pintura era a interpretação básica dessa pintura, ou seja, saber o que o Modesto Gross quis passar para nós em relação à interpretação dessa pintura. Então, novamente, o comando pede que nós possamos identificar aqui qual a alternativa que melhor se relaciona o comando com o suporte. Então, como eu falei, é uma teoria racista. Se a teoria racista aponta para que os afrodescendentes se miscigenizem com os brancos, obviamente nós vamos ter que o elemento básico apresentado aqui seria o embranquecimento da população. É uma teoria que buscava justificar a necessidade da miscigenação no nosso país no final do século XIX. Então, nossa pergunta agora é totalmente estruturada. Observe que aqui nós vamos ter a letra A, B, C, D como os nossos distratores. A alternativa que é a alternativa correta, e observe que há um encontro direto entre o comando e a alternativa correta. As outras estão fora do contexto, porque a pintura em si não traz a defesa da democracia racial, já que ao contrário, é uma teoria racista, não traz a idealização do universo rural, porque é necessário conhecer aquilo que o pintor quis identificar, não traz a crise dos valores republicanos, tá? Porque a república tinha acabado de nascer e, como eu falei, há um atraso do sertanejo. Então, olha que barato. No caderno, eu vou dispor o endereço para vocês, certo? No caderno que eu vou dispor para vocês, em 95, no meu caderno de humanos,
as questões elaboradas por mim, que vocês vão ver, uma delas é essa daqui. Então eu coloquei a pintura, que é a redenção de campo, mas eu coloquei ela um pouco mais, um nível mais diferente, um nível mais elevado. E na pintura, eu coloquei um texto de suporte, dois suportes, o primeiro a pintura, o segundo suporte, um texto. E o texto traz o livro do Luiz Felipe Alencar, História da Vida Privada no Brasil, que fala sobre o grande impulso que aconteceu no Brasil com a leva de imigrantes europeus que vieram para o Brasil, certo? Até o período da Primeira Guerra Mundial. E o texto traz uma coisa interessante, que esse movimento migratório satisfazia as reivindicações de dois grupos das expressões nacionais, entre eles a elite que buscava justamente o elemento da miscigenação. E aqui nós tivemos um elemento básico, um pouco parecido, que eu coloquei. O texto e a pintura reforçam qual ideia. Então as ideias apresentadas aqui se referem justamente à política de branqueamento por meio de uma intensa migração com os europeus. Então, para resolver a questão, era fundamental que você entendesse o significado e a interpretação da pintura. Todas as pinturas, as chaves que aparecem nas provas de ciências humanas, é fundamental que a pessoa que vai prestar o exame do Enem tenha conhecimento daquilo que está se referindo. Se não tiver essa competência e essa habilidade, dificilmente você vai encontrar a resposta certa. E aí é interessante que essa mesma questão parecida caiu no vestibular da UERJ em 2014. Então aqui tem a pintura, vou aproximar ela um pouco para vocês verem. Ela traz do Congresso Mundial de Raças ocorrido em Londres, o médico João Batista de Lacerda ilustrou suas reflexões sobre a sociedade brasileira, analisando a terra da redenção de campo, que retrata 3 gerações de uma família, como eu expliquei. Essa pintura foi utilizada na época para indicar a seguinte tendência demográfica. Veja que na questão que eu elaborei, trouxe o sentido histórico. Aqui na questão elaborada pela UERJ, trouxe o sentido demográfico, que coaduna com a mesma ideia. O branqueamento da população ou o embranquecimento da população, como trouxe na prova do Enem de 2016. E o que é mais interessante é que no mesmo ano em que apareceu essa, que foi 2014, que apareceu a pintura na prova da UERJ, aconteceu a Olimpíada Nacional de História do Brasil, aqui o retrato da pintura de campo. É fundamental que você, estudando nas suas escolas, você participe da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que é um elemento que vocês vão ter uma certa aprendizagem. E aí, para que você possa ter maiores informações sobre a matriz do Enem, para que o endereço do INEP, lá você vai encontrar todas as matrizes das outras áreas, as matrizes de referência de todas as áreas de conhecimento, as 4 áreas de conhecimento. E aí fica a nossa dica para a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos ver um elemento básico agora da área de ciências humanas, que é a matriz de referência de ciências humanas e suas tecnologias, e vamos começar pela competência número 1. A aula 2 vai vir pela competência número 1, que é compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Obrigado e até a próxima aula.